Olá, meus queridos, tudo bom? Essa semana nós vamos continuar a nossa caminhada pela primeira carta de Pedro, uma das cartas gerais do Novo Testamento, ou cartas católicas. Essas duas designações podem ser usadas porque uma é sinônimo da outra. Bom, essa semana nós vamos ver então que Pedro trata sobre a liberdade cristã e como é que o cristão pode, ao mesmo tempo, sendo livre, se submeter às autoridades. Vejamos, eu vou ler um versículo e a partir daí desenvolver aquele assunto que o próprio Pedro desenvolve em sua carta. Versículo 16 diz o seguinte: já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. E aí, primeiro ele fala sobre a obediência que nós devemos ter perante as autoridades. É claro, naquela época, quando Pedro escreveu a carta, nós não tínhamos ainda, a humanidade, a sociedade, não tinha um conjunto de leis tão complexa e completo como o de hoje. Naquele período, a figura do imperador, por exemplo, de certa forma, em si, ele sintetizava toda a lei, ele plasmava toda a lei. Embora seja anacrônico eu usar essa expressão, mas naquele tempo, assim como no Estado já absolutista, o imperador romano seguramente se olhava no espelho e dizia a si mesmo, l'état c'est moi, como o fez um rei da França. Ou seja, a autoridade, então, ela estava envolta num mistério muito grande, tanto que as cidades romanas, as cidades mais importantes do império, tinham um templo dedicado ao imperador, porque ele era reverenciado, adorado, de certa maneira, como um deus. Hoje, isso mudou um pouco porque as autoridades estão submetidas a uma autoridade maior, que é, no caso nosso, a Constituição Republicana. O próprio presidente da República, ele jura cumprir a Constituição. Então, a autoridade, na minha compreensão, no meu entendimento, a autoridade máxima que nós temos hoje não é o presidente de plantão, aquele que exerce o cargo, mas a autoridade máxima é a Constituição, que o presidente se submete a ela e é obrigado a cumprir e fazer cumprir. Não só o presidente, os parlamentares, os ministros do Supremo, as Forças Armadas, todos são guardiões da Constituição, todos têm a obrigação de guardar. Essa é a lei máxima, essa é a autoridade máxima na minha compreensão e é a ela, em última análise, que nós devemos obediência. Depois, Pedro fala sobre o relacionamento que deve haver entre, no caso específico, entre servo e senhor. Hoje eu diria entre patrão e empregado. Pedro reconhece que existem patrões, que existem senhores que são cruéis, que são muito maus e que o empregado, em algumas situações, em certa medida, deve se comportar e suportar o sofrimento, porque o próprio Cristo suportou o sofrimento por nós. Isso não elimina de forma nenhuma a luta dos sindicatos por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Quando os sindicatos assim o fazem, eles não estão se rebelando contra Deus que constituiu aquela autoridade, mas fazendo cumprir a palavra de Deus, que é buscar o bem comum. Por fim, Pedro trata da relação marido e mulher, lembrando que a mulher não deve ser uma pessoa fútil, que coloca toda a sua potencialidade, toda a sua força apenas na sua aparência. A mulher não é um objeto, a mulher é um ser igual a nós, é obra de Deus, fruto da criação maravilhosa de Deus. Então, o homem deve respeitar, é assim que ele encerra essa perícope, o homem deve então respeitar e se devotar à mulher, à sua esposa, no caso, porque ele está pensando nesse contexto de marido e mulher. É um texto muito bom, eu tenho certeza que você, se nesse momento abrir sua Bíblia e começar a ler
1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 7, você vai ter uma visão ampla de tudo isso que foi falado aqui. Mas se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas. Um grande abraço e Deus o abençoe.